Então, já está aqui, iniciando a gravação, né, para todo mundo. Lembrando que é para vocês colocarem no modo mudo, não é para ficar utilizando o chat para outras coisas agora, por favor. Somente quando eu pedir ou quando você tiver com alguma dúvida, senão acaba atrapalhando, tá? E aí, eu vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se já está funcionando. Isso, já está aparecendo aqui, né? Aí vocês mandaram ali para mim que o som está bom, então ótimo. Vamos só conversar aqui rapidinho. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? Nós temos alguns exercícios que eu vou mostrar, na verdade, né? Que eu vou pedir para vocês formarem algumas frases hoje para mim, e a gente vai corrigindo para ver como é que vocês vão se sair. Então, olha só. Hoje a gente vai conversar sobre duas palavrinhas, que na verdade ela é composta de uma letrinha, que é a palavra a, ou a palavra an. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver. Tem gente que não está escutando. Aumenta ali o volume, qualquer coisa, ou entra de volta na chamada, quem, né, por acaso não estiver ouvindo. Aí, olha só. Então, hoje a gente vai conversar sobre duas palavrinhas, por quê? O que acontece? A gente já viu algumas outras coisas. Olá, né, para quem está entrando, olá. Tem gente ali mandando oi, né? Então, olha só. A gente vai ver como que eu faço a utilização dessas duas palavras, porque eu vi que vocês, além de estarem com dúvida aquela vez, quando a gente estava falando de plural, como é que colocava o S, lembra? Também agora eu percebi que vocês também ficam em dúvida quando que usa isso, esses dois itens aqui, por isso que a gente vai dar uma revisadinha, tá? Mas assim, é para você tirar o máximo de proveito de tudo que eu vou falar. Então eu quero que você preste bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, você manda pelo chat que aparece aqui para mim, tá? Lembrando também, quem tiver, né, com alguma dificuldade em realizar as tarefas que eu estou mandando, também é para me deixar avisado, é para pedir uma ajuda lá no chat ou mandar no WhatsApp, né, que vocês todos devem fazer as atividades. Então, se alguém ficou com dúvida, eu não consegui fazer, né, por acaso eu não consegui fazer a atividade da última semana, ou não consegui fazer a atividade de outro dia. O que você vai fazer, então? Você vai pegar e você vai entrar lá naquele link, todas as atividades estão disponíveis para vocês, tá? Então, assim, tudo que a gente já fez aqui, está tudo bem organizadinho para vocês terem acesso, para vocês olharem, tá? E o mais importante de tudo, que depois que você olhe nessa atividade, você já tem acesso à correção, para você ver o que você precisa melhorar, para você ver o que você já acertou, né? Então é isso. Vamos dar início, então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira parte que eu tenho aqui é para contextualizar para vocês, para mostrar situações do que eu estou querendo falar, do que a gente usa, né? Então, a primeira situação que eu estou querendo mostrar para vocês, vamos colocar aqui uma cor. Vamos lá, então. A primeira, eu falo assim, ó, a flower, a flower. E aí eu vou mostrar para vocês hoje, além do que significa, de como é que eu uso, a gente também vai conversar um pouquinho sobre a pronúncia, tá? De como é que é feita essa utilização. Então vamos ver, ó. A flower significa então uma flor, né? Depois, estou tentando dar uma olhadinha aqui no que vocês estão mandando, tá? Por isso. Depois então, letter B, a question. Question seria uma pergunta, tá? Então, assim, parece muito questão, né? E pode ser questão. Então, questão no sentido de quando você está respondendo alguma atividade, tem uma questão para resolver, question, né? Ou uma pergunta, quando você ficou em alguma dúvida. Que em inglês, então, a gente vai pensar que ficou alguma questão em aberto para resolver. Por isso que eu vou dizer question, tá? E aí, veja só. Lembrando, você está aí com o seu microfone no mudo, você está sozinho no seu cantinho. Quem está vendo a aula gravada também está ali, confinadinho, quietinho, pode repetir, tá? É importante que quando você vai ouvindo as novas palavras, que você vá repetindo junto. Isso tanto para praticar a sua fala, mas também para praticar, para você melhorar a sua memória, tá? Para você consolidar o que você está vendo. Então, vamos lá, então. Essa daqui fica assim, ó. A question, tá? Dessa forma. Então, aqui tem algumas letrinhas misturadinhas, mas é importante a gente perceber, né? Depois, vamos colocar aqui, então, a cat. A cat. Ficaria, então, um gato ou uma gata. E depois, a última, você vê que eu fiz uma bagunça aqui, mas vocês estão entendendo, né? Tenho certeza que dá para entender. Aí, a última fica a house. A house, uma casa. Certo? Isso daqui, lembrando que você já vem sempre quando a gente está conversando, que você pega alguma atividade
por exemplo, você já tem acesso a esse tipo de coisa. Então, isso daqui é, na verdade, para complementar o que você já sabe, o que você já viu, porque é bem comum de você ver no nosso livro mesmo, tem bastante texto, tem bastante parágrafo escrito com isso. Então, para você começar a olhar, e também para quando eu peço atividade, quando eu peço exercício, para vocês montarem, para vocês criarem o que eu estou querendo com cada coisa. Então, isso daqui vai ajudar vocês também. Agora, vamos lá, então. Segunda parte, tá? A segunda parte é assim, ó. Então vamos ver aqui. Vou colocar a canetinha de novo. Aqui, a lemon. Lemon seria limão, certo? Mas veja bem o que eu tenho ali na foto. É esse limãozinho amarelo, né? Que não é muito normal da gente querer utilizar aqui, né? Eu não costumo ver muita gente gostando de usar esse tipo de limão aqui. Nós sempre preferimos aquele limãozinho verde, né? Então vamos só colocar aqui como seria o limãozinho verde, então, que a gente usa, né? Nós utilizamos a versão lime, né? O que é? Então é o verdinho, né? Lime. E esse amarelinho também é limão, mas de outra forma, né? Então eu vou dizer lemon em inglês, só para você saber a diferença. Que tem vezes que a gente aprende uma palavrinha, por exemplo, nesse caso, né? Eu aprendo como é que é limão, todo mundo fala lemon, e aí a pessoa pega e usa para o resto da vida lemon como se fosse tudo quanto é tipo, e na verdade não é. Então aqui você precisa entender, né? Você precisa ver como é que funciona. Depois, então, vamos para a próxima. Temos aqui a window, uma janela. Já vai vendo como é que as coisas funcionam. Quero que vocês tenham essa autonomia de olharem esse funcionamento, ver o que é. Então, fiquem ligados nisso, né? Depois, então, vamos colocar aqui a person, uma pessoa, né? Veja a pronúncia de volta, a person. E por último, então, a chair, uma cadeira, né? Também aqui aparecendo para vocês bem certinho. E lembrando que aqui na frente de chair é como se tivesse um sonzinho de T, né? Então eu falo chair, como se tivesse um T bem fraquinho ali, mas ele existe, né? Então, esse é o início. Agora, vamos ver, então, o que isso daí está querendo dizer, né? Para quando que eu vou usar esse tipo de coisa? Então, olha lá. O que eu tenho que olhar aqui, ó? A noun is a person or thing. Então, um noun, que seria um substantivo, é tudo o que eu posso dar um nome. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Ah, eu não entendi. Vamos dar um exemplo. Deixa eu mostrar aqui com a minha câmera. Deixa eu ver se tá ligadinho, funcionando. Tá. Ó, vou apontar um objeto para a câmera, né? Esse objeto, eu posso dar um nome para ele, né? Isso daqui, então, eu vou considerar como se fosse um substantivo, uma coisinha que eu posso dar nome. Tudo, né? Vou apontar outra coisa aqui, ó. Esse objeto, a garrafa de água. Então, tudo eu posso dar um nome. E aí, eu vou chamar, então, de substantivo. Eu tenho um nome, né? Então, também é substantivo, tá? Coisas até que eu não posso nem pegar e nem ver também são substantivos, desde que eu possa dar um nome para ele, tá? Então, o nome não é Pedro, João, Maria, não. É o que a coisa é, também pode ser considerado o nome, tá? Então, eu posso usar essa letrinha A ou essas duas letrinhas, né, A, N, na frente de uma pessoa ou na frente de uma coisa, para indicar, né, uma pessoa ou uma coisa. Vamos ver bem certinho como é que isso daí funciona. Olha lá. Quando eu digo a plus noun equals one thing, então você pode ver que isso significa uma coisa só, um objeto só, né? Então essa letrinha A, ele tem o mesmo sentido, a mesma tradução e uso do que o número one, né? Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, ó, a book, isso significa que eu tenho one book, um livro, certo? Se eu falo a box, significa que eu tenho uma caixa. Mesma coisa de dizer one box. E tá vendo que aqui tanto book, tanto box, tá se referindo ao quê? A um objeto, a uma coisa, né? Então, isso dali tudo ele recebe um nome. Então, por isso que eu vou considerar aqui também. Ó, a table, uma mesa, né? Mesma coisa, one table, funciona igual. A chair, uma cadeira. One chair, uma cadeira também, tá? Então, veja que aqui esse primeiro grupinho, deixa eu até tirar. Esse primeiro grupinho são todas
coisas, né? Objetos. Mas eu estou falando de cada um isolado. E aí, quando eu falo de cada um isolado, eu coloco, então, essa letrinha A para indicar que é um só. E aí, já é para você começar a ver como é que funciona. É importante também de saber. Depois, vamos agora para a segunda parte. A plus noun equals one person. Mas, além de indicar objeto, eu posso indicar uma pessoa. Mas como que eu vou indicar uma pessoa? Vamos ver, então, algumas palavrinhas para indicar essas pessoas. Olha lá, Eduardo tem uma dúvida, pode falar, Eduardo, que eu vi que você mandou ali, prof. Ó, se eu falo a woman significa uma mulher, né? Então, eu estou me referindo a uma pessoa. Depois, a man, um homem, né? Então, é a mesma coisa que eu falasse one woman, one man, e está se referindo também a uma pessoa, né? De cada vez estou falando, claro. Depois, a child. Child é criança, né? Então, one child, uma criança. E depois, se eu falo a student, é a mesma coisa que eu falar one student, um aluno, um estudante, certo? Bem tranquilinho. Aqui pode ser que tenha algumas palavras novas que vocês não conhecem, né? Então, se você tiver aí com um caderninho ou quiser fazer alguma anotação, para lembrar também é legal. Tem gente ali que eu já estou vendo que está escrevendo no chat, outros vão tirando um print, alguma coisa assim para lembrar, né? Tudo vale. Então, é isso mesmo, para a gente lembrar, tinha que fazer assim. Prof, tinha caído a rede. Caiu a rede da casa do Eduardo? Será que ele voltou? Não sei, aqui tá tudo normal, né? Não sei se é o dele ou o quê. Ó, tem mais... Qualquer coisa que tiver dúvida pode mandar, tá? Mas eu não entendi ali se caiu a minha rede ou o que aconteceu, não entendi. Ah, o Eduardo teve de reiniciar. Tudo bem, não tem problema. E caso alguém, né, perdeu alguma parte, pode ver depois gravado também, tá? Então vamos continuando aqui, ó. Primeira parte. Aqui eu tenho assim, ó. Henry works in a bank. Então o que aconteceu? O Henry trabalha in a bank. Então, um local, né? Quando eu estou me referindo a um local, não é um local que eu posso dar o nome? É. Então, se eu posso dar nome também, eu vou poder colocar esse A na frente. Ó, a bank. A mesma coisa, one bank. Né? Ele trabalha onde? Em um banco. Depois, vamos ver a próxima. That is a flower. Então, aqui, ó. That is one flower. Né? Tem uma flor, aquela lá é uma flor. Lembrando que that, essa primeira palavrinha, ela está querendo se referir a alguma coisa que está longe, né? Então eu digo aquele, aquela, aquilo, e aí eu uso that, que uma das turmas que está aqui já estudou isso, e as que ainda não estudaram já vão começando a perceber isso daí também, tá? Depois, então, vamos ver. Letter D. There is a man in the swimming pool. Então, olha lá. Tem um homem, e aí eu falo aqui, né? A man in the swimming pool. Então, o que aconteceu? Tem um homem na piscina, certo? E aí, agora, você veja ali, ó. Quando eu falei a bank, a man, a flower. E aí, o que aconteceu? Tudo ficou assim, ó. Um banco, um homem, uma flor. Mas agora você vai ver que a última vai ficar um pouquinho diferente. Vamos ver o que acontece com essa última, então. Olha lá. This is an orange. Essa é uma laranja, ou isso é uma laranja, né? Então, o que acontece nesse caso? Você viu que nos outros tudo eu usei a bank, a man, a flower, mas na última eu acabei que coloquei an, né? E aí ficou an orange. Deixa eu só ver aqui, tem alguma coisinha... Tem alguma coisinha aqui fazendo algum barulhinho? Não, tá funcionando. Só para fazer o teste, né? Como diz o outro, tem que fazer teste. Então, vocês viram que fica um pouquinho diferente, né? Agora eu quero mostrar para vocês, então, o que acontece, por que isso acontece e como que eu vou fazer, tá? Dá uma aumentadinha ali no volume, Mayara, ou qualquer coisa, põe um fone de ouvido, tá? A Mayara disse que estava um pouquinho baixinho lá para ela. Vamos ver, então. Using a and an before nouns. Vamos ver, então, como que funciona para usar o a ou an, né, na frente, então, dessas palavras. Ali alguém já estava até começando a adivinhar.
só que chegou perto. Eu acho que foi a Elo que mandou, mas chegou perto, tá, Elo? Vamos ver agora o que acontece então. Olha lá como que eu vou utilizar. Eu gosto de dar zoom, porque daí eu enxergo melhor, né? Vamos colocar assim, ó. Então, ali, A plus noun. Então, quando que eu vou usar só a letrinha A, né? Eu vou só usar a letrinha A, veja lá, eu tenho assim, ó, a flower, a bank, a question, a man. O que tem de similar em tudo isso daqui, né? Só para vocês olharem. Tem de similar que todas essas palavrinhas que eu tenho ali começam com um sonzinho de consoante, tá? E o importante aqui é a gente ver o som. Já vou mostrar para vocês o porquê que é importante saber o som. Olha lá, flower. Eu falo assim, ó, flower. Esse somzinho, ó, f, é o som da letrinha F, certo? Então, como ele tem som de F, é som de consoante. Então, quando eu tiver consoante, eu coloco o A na frente. Então, ó, a flower. Então, de novo, bank, tenho b. O Henrique e o Gustavo estão ao vivo? Alguém perguntou ali. Acho que não. No meu, pelo menos, não está aparecendo, porque tem vezes que aparece só alguns números aqui, não sei porquê, mas no meu não está dizendo não. Depois, bank. Então, começa com esse sonzinho, ó, b, bank, né? Esse sonzinho também é de consoante, né? A bank. Só que agora, eu vou mostrar para vocês como que fica, então, para a gente falar. Eu tenho essa primeira opção, que é falar igual o nosso alfabeto, ó, A, B, C. Então, eu falo a flower, a bank, a question, e tá certinho. Lembrando que isso quer dizer né? One flower, one bank. Só que agora, eu também posso falar um pouquinho diferente. E aí você já vai falando aí junto comigo, né? Na sua casa. Então, olha lá, eu posso falar como se fosse o alfabeto em inglês também. A, B, C. Então, eu vou falar assim, ó. A flower, a bank, a question, a man. Veja como é que fica bem tranquilinho, né? Então, eu também tenho essa possibilidade. Mas, vamos mais uma possibilidade, né? Tem bastante, vamos mais uma. Eu também posso falar como se fosse assim, um sonzinho rápido, assim, ó. Tá? E aí eu falo assim, ó. A flower, a bank, a question, a man. Você vê como fica, então, bem rapidinho de falar? Esse é legal da gente aprender, porque geralmente eles falam assim. Lembra quando a gente faz exercício lá na sala, que aí eu coloco um áudio para vocês e vocês têm que responder ou alguma foto, ou vocês têm que completar, e vocês falam sempre o quê? Nossa, como eles falam rápido, né? Ih, não deu para entender essa parte, eles falam rápido. Não é isso que geralmente acontece, que eles falam bem rapidinho? Mas na verdade é por quê? Porque na verdade eles estão falando uma forma mais contraída muitas das vezes, né? E é por isso que eu mostro sempre que possível para vocês como que a gente pode fazer essas adaptações. Lembra que quando a gente estava falando do ter, por exemplo, a gente falava assim, ó, have got, I have got, mas que na vida real se fala I've got, rapidíssimo, né? A mesma coisa, she has got, na verdade fica she's got, bem diferente, né? Bem rapidinho de falar. Então aqui, só recapitulando, posso falar a flower, a flower, a flower, esse né? A flower também pode. Então, esse é o uso do a, sozinho. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é do and, né? And, então o que eu vou fazer? Hoje é dia 12, Lucas. When, olha lá. Noun beginning with A, E, I, O, U. Então, quando começar com o quê? Quais são essas 5 letrinhas? São as vogais. Começar com som de vogal, tá? Não é com vogal. Ué, mas por que não é com vogal? Já vou te mostrar. Só um momentinho. Não é iniciando com vogal, tá, gente? É iniciando com som de vogal. Então vamos ver como é que eu faço para identificar o som da vogal. Olha lá o primeiro exemplo, que é até a nossa foto, né? Para quem disse aí antes que estava com fome antes de começar a aula, que eu vi no chat ali, vou mostrar uma comidinha ali, né? Tem aqui uma foto de uma fruta. Então olha lá. Apple, né? Começa com a letra A e eu falo com o som de E. Apple. Então, esse som é som de... Deixa eu ver. Tem gente ali tirando print da tela? Por quê? Será que tem gente que não está conseguindo ver? Pode ter acontecido, né? De alguém não estar conseguindo ver.
Então, ali, apple começa com o som de E, que é o som de vogal. Então, eu vou colocar N, e aí vai ficar an apple, certo? Depois, elephant, começa com o mesmo som, ó, elephant. E o último, orange, começa com o sonzinho O, né? Então, as três, ó, O, sons de vogal. E quando isso acontece, eu não vou colocar mais A, eu vou colocar N na frente. E aí tem um segredinho, mais um daqueles famosos segredinhos de por que fica tão rápido em inglês as coisas. Vamos ver mais um, então. Olha lá, é muito fácil, tá? Da gente pegar e juntar esse sonzinho do N com a próxima palavra. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ter um som de vogal. E como é som de vogal, é fácil de juntar com o som do N. Então, eu não vou deixar espaço entre as duas. Eu vou falar rapidinho, eu vou conectar. Então, vamos ver como isso funciona. Deixa eu pegar minha caneta, que aí fica mais ilustrado, né, pra gente lembrar. Então, eu vou pegar aqui esse som do N e vou conectar no som do A. E aí vai ficar assim, ó, ené, apple. Tá vendo como fica bonito? Eu conecto. A mesma coisa. Esse N aqui com o O. Enó, orange. Eu deixo conectado. Então, para a gente recapitular. Deixa eu colocar aqui. O A. Deixa eu escrever. A significa one, né? And significa one. As duas significam a mesma coisa. One, one. Qual é a diferença, então? Que o A sozinho, é quando a próxima palavrinha começar com som de consoante, e o N é quando a próxima palavrinha começar com som de vogal, né? E aí, as dicas de pronúncia, depois, se você, por acaso, quiser praticar um pouquinho mais, para fixar melhor, porque é bastante coisinha, né? Então, se você quiser também depois praticar, você abre depois a aula gravada, que eu deixo sempre lá no YouTube, e aí você dá uma olhadinha, tá? De como é que faz a repetição. Mas, no geral, é isso aqui que eu tô precisando que vocês entendam agora. Vamos dar uma praticada nessa questão? Eu vou conectar aqui os sons, ó. O que eu quero aqui? Vou pegar e vou fazer a conexão para a gente praticar. Então, eu vou dar um zoom, eu vou falar uma vez, dar um espacinho para você repetir aí na sua casa. Então, vamos lá. Primeiro, an apple, an elephant, an island. E aqui, né, vocês estão vendo que eu corto, então eu não vou falar island, né, eu vou falar island, an island. A Mayara disse que vê bastante coisa em inglês e ela já está entendendo, ótimo. E esse é o caminho, né, se você quiser entender as coisas em inglês, tem que assistir mais, tem que ouvir mais, e aí as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, é isso aí, Mayara. Depois, vamos fazer isso daqui, an orange, e aqui, an umbrella. Beleza. Então, aqui o que aconteceu, né? Ops, cliquei de novo. O que aconteceu? Todos esses sons, né? I, O, Então, todos esses sonzinhos, eles têm som de vogal, né? Essas palavras iniciam com um som de vogal. Por isso que a gente faz essa interpretação, tá? Agora, vamos ver aqui. Vamos colocar vocês, Umbrella Corporation. Tem gente, não é Umbrella Academy? Será? Será que ele não está confundindo da série? Deve ser, né? Que teve um monte de gente que assistiu. Então, olha lá. Depois, então, aqui eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão colocar para mim, ali no chat de vocês, se eu coloco A ou N na frente das três primeiras, A, B e C. Completem para mim primeiro A, B e C. Se é, por exemplo, A airport ou an airport. Completa lá para mim no chat. A, B e C, que eu quero ver. Vou dar um tempinho aqui, um minutinho, vai. Rapidinho de fazer. Lá no chat. Vou mandar um print para quem não está conseguindo ver a tela. E aí eu quero que vocês escrevam A, B e C. Ó, já tem gente que já está tentando mandar. Identifiquem os sons, tá, pessoal? Qual é o som inicial, consoante ou vogal? Vamos ver como é que vocês vão sair.
Porque isso aqui tem tudo a ver com a tarefa de casa de vocês essa semana, tá? É a mesma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem em casa. Ó, já tem gente mandando. Boa, vamos lá. Eu já vou explicar o que é o quê. Vamos ver. Podem mandar. Tem bastante gente online, né? Mas tem gente ali também que acaba demorando ou para digitar. E isso, olha lá, estão tentando. Eu acredito que ainda tem a gente digitando, mas eu vou começar a explicar enquanto isso. Vamos lá, então. A primeira começa com o sonzinho assim, ó. Airport. Eu sei que se escreve com A, mas o primeiro som é E, né? Então ficou airport. E aí, por começar com esse som, eu coloco N. E aí eu junto para ler, né? An airport. An airport, tá? Ficou AN. Eu tô colocando aqui as respostinhas para vocês acompanharem, tá? Depois, na parte B, eu falo car. E você tá vendo que esse primeiro som fica assim, ó, K. Fica com o sonzinho da letra K, que é consoante, né? Car. E aí eu vou colocar, então, só o A. Veja lá. A car. A car, ou a car. Bem fácil, né? Depois, quando eu vier aqui para falar house, veja que para nós fica com um som de R, né? House. E esse som é um som, então, de consoante. E aqui eu repito, então, e coloco a house, tá? Faço a repetição, ó. A house. Vamos lá? Agora eu quero que vocês completem para mim. Letras D, E e F. Podem ir lá no chat. D, E, F. Quem não está conseguindo ver a tela, estou tirando um print. Eu já tinha tirado, mas vamos mais um. Vamos mais um que ajuda, né? É bom para fazer a identificação quando eu coloco o print. Vamos lá, podem ir enviando. Quem já for conseguindo responder, já vai enviando. Já tem gente que já escreveu, mas vão também prestando atenção, pessoal, em como que escreve o resto da palavra, né? Porque tem bastante gente acertando o A e o AN e o resto da palavra estão copiando errado. Vamos fazer um teste de atenção também, né? Olha lá, ó. Tem mais gente mandando. Isso aí, vamos mandando. Tá. Tá. Agora, deixa eu colocar aqui, então. Vamos lá para fazer, né, as observações. Primeiro, book. Book começa com esse sonzinho B, que é próprio som de consoante, né? B, B. Então, eu vou colocar a book. A book. Dessa forma. Bem tranquilo. Agora, no segundo caso, eu estou dando uma característica, né, para o livro. Nesse caso, na parte E, o livro é velho. Então, velho em inglês é old, né? E aí, por ser old, começa com esse somzinho, ó. O, som de O. Aí eu coloco An. An old book. Lembrando, a Mayara já viu essas fotos no sonho dela? Então, lembrando que é a palavra que já vem ali em seguida, né? Depois do A ou do N que eu vou julgar. Então, nesse caso, a próxima palavra é old, né? Mas é sempre essa que vem na sequência, que vem em seguida, tá? Ué, o que aconteceu aqui? Que a minha tela... Apareceu a tela de outra pessoa aqui. Deixa eu ver quem colocou a tela. Eu acho que a minha tela caiu. Deixa eu ver o que aconteceu. Quem é que está compartilhando a tela? Eu não sei. Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento. Espera aí. Vamos ver. Isso, agora voltou.
Foi a tela de alguém que começou a aparecer do nada ali, né? Aí, voltou. Normal, acontece. Isso, só não fiquem mandando tanta mensagem, que senão também para aqui de funcionar o meu, tá? Então, olha lá. Aqui, essa palavrinha, o que aconteceu? Jacket, né? O sonzinho já, sonzinho de J mesmo. Só que o que aconteceu? Um monte de gente foi copiar e esqueceu de algumas letras. Então, veja bem como é que eu escrevo, né? Eu tenho que escrever jacket assim, mas eu falo jacket, né? Então, vai ficar a jacket. Uma jaqueta, tá? Beleza. Deixa eu colocar aqui agora. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Aqui. Por que, então, que é importante quando eu falei para vocês sobre o som? Tá? Tem algumas diferenças. Olha aqui a diferença, então. Essa primeira palavrinha, se você for olhar, tá? Já vai pensando aí na sua cabeça, o que você ia colocar, né? Se ia ser esse N, igual tá aí na frase, ou se você ia colocar só a letrinha A, né? Porque o que acontece? Muita gente olha para essa palavra e pensa assim, começa com H. H é consoante, então eu vou colocar A, certo? Só que agora veja só. Antes eu falei para vocês que não era para tentar decorar ou tentar memorizar como se fosse consoante ou vogal. Era para tentar memorizar som de consoante ou som de vogal. Agora é que entra a diferença. Vamos ver o que é isso. Aqui, essa primeira palavra, eu tenho H-O-U-R, mas eu não pronuncio tudo. Como assim não pronuncio tudo? Eu falo hour. Olha como que começa. Vamos até colocar aqui para vocês entenderem. Ó, eu pronuncio ela hour, dessa maneira. Então você está vendo que, na verdade, no fim das contas, essa palavrinha começa com som de A, né? Eu não falo H, começa com O e eu falo com A. Você veja a confusão que a gente faz. Mas é assim mesmo para entender, tá? Então, hour. Nesse caso, como começa com A, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar N. E eu vi gente ali no chat colocando A. Então, é an hour, por causa disso, tá? Então, por isso que o som é importante. E o que isso traz para você na sua mente, então? A importância de saber pronunciar. Vamos ver aqui, a Mayara colocou. O N vai com vogal e o não vogal vai com A. Não, Mayara, com som, tá? Faltou a palavrinha som. Precisa ter a palavrinha som, senão não vai dar para entender legal. Ó, aqui já está até escrito, né? Sound. Faltou colocar só a palavrinha som. Aí tá tudo bem, tá? Então aí já vem para vocês, qual ideia que já vem na cabeça de vocês? De acabar precisando, tá? Saber como é que você vai ler as palavras. Então a gente tem que aprender bem a pronúncia. E aí sempre que você tiver dúvida, ou você pesquisa no Google Tradutor, né, que lá também ele lê para você, ou você pede para mim, né, alguma ajuda. Isso é importante. Vamos ver agora o segundo passo. Deixa eu tirar esse tanto de escrita e vamos ver isso aqui, ó. Agora o que acontece? A mesma coisa, a palavrinha, né? Começa com U e eu falo assim, ó, university, a universidade, né? Começa com U, e aí vem na cabeça de vocês. O U é vogal. E por ser vogal, o que vocês iriam fazer? Iriam colocar N na frente. Mas o que acaba acontecendo? Olha bem como é que eu vou pronunciar, tá? Eu acabo que eu falo, quando estou aqui, deixa eu só ver isso. Eu pronuncio como se fosse isso daqui, ó. Eu coloco um Y na frente do U e eu falo assim, ó, university, tá? Que seria isso que eu tenho aqui embaixo, ó. Eu falo como se fosse isso daqui, ó. Y-U, university. E aí, opa, tem as coisinhas aparecendo na frente. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse sonzinho de Y na frente da palavra, esse Y ele fica meio que indeciso se vai ser uma consoante, se vai ser uma vogal, então tem uma regrinha específica para o Y, tá? Para o som do Y. Então eu vou colocar o A. E aí aqui você vai ter que se perguntar então, tá? Não são todos os casos. Olha lá o que eu vou ter que fazer. Sempre que a palavrinha tiver U, eu vou colocar 2 exemplos aqui.
Aqui o primeiro e aqui o segundo. Olha lá. Aê, fica bom. Fica bom de ver, ó. Coloquei aqui os exemplos, né? Dá uma olhada. Aí, o que acontece? Se eu tenho a letrinha U, eu posso ter duas possibilidades. Ou esse U vai ter som de vogal ou vai ter som de consoante em inglês. Mas não entendi. Como que eu faço para saber? Olha a primeira. A primeira eu pronuncio assim, ó. Uniform. Olha bem como fica. Uniform. Começa com um sonzinho de Y, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o A. A uniform. Dessa forma. Olha como é fácil. Depois, a de baixo, umbrella. Tá vendo que começa com um sonzinho como se fosse um A? Umbrella, umbrella, A, como se fosse um A. Aí, como começa com um sonzinho mais puxado para uma vogal, aí eu vou colocar assim, ó. An umbrella, an umbrella. Bem facinho, né? Então, aqui a gente faz a diferença de duas coisas muito importantes quando o quesito é usar a regra, tá? Então, acaba sendo necessário, nesse caso, que a gente entenda. Eu sei que fica meio misturado para a gente lembrar de primeira, né? Mas é bem tranquilo. Vamos fazer agora um exercício para ver quem entendeu, tá? Então, olha lá. Eu quero que vocês completem para mim. Só deixa eu fechar aqui para todo mundo enxergar que eu vou tirar um print. Só um segundo. Olha lá. Mandei já, eu espero que eu tenha mandado. Eu quero então que vocês coloquem lá para mim, completando da A até a E. Completem lá para mim. Ih, eu apertei um monte de vezes no botão. Vai lá, mandem para mim se é com A que começa ou com N. Deem uma olhadinha em como é que eu pronuncio, tá? E se por acaso você não souber a pronúncia, me pede que daí eu leio para vocês antes qual que você tem dificuldade. Que depois que você souber a pronúncia é só aplicar a regrinha, né? E, por favor, copiem certinho as palavras como estão sendo mostradas na tela, que isso mostra concentração. Vamos ver como é que vocês estão. Quero foco nisso daí bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar. E você que está vendo gravado, né? Vamos fazer uma observação para eles também. Vai tentando responder aí mentalmente antes de eu explicar e antes da gente explorar aqui as respostas dos colegas. Né? Então já vai tentando responder de cabeça também. Vamos ver. Esse tem mais, né? Para escrever demora um pouquinho mais. Ó, aqui o Lucas já está mandando. O Lucas foi o primeiro a mandar. Vamos ver quem mais. Precisamos de mais respostas. O Lucas foi o The Flash aqui, né? Foi o mais rápido, foi o veloz. Vamos ver, será que aqui no meu aparece que se tem gente digitando? Que eu acho que vai ter bastante gente digitando. E tem 6 pessoas digitando ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica isso. Olha lá, mais uma pessoa mandou. Não está aparecendo que estão tendo dificuldade, vocês estão entendendo, né? Aqui também, ó. Exato, tá dando para entender legal, ótimo, que bom. Só o que aconteceu foi a falta ali de um pouquinho de atenção, né, na hora de copiar. Tem que ficar um pouquinho mais ligado quando a gente está escrevendo essa parte de copiar, que essa parte também ajuda, né? Ajuda a lembrar a escrita, né? Vamos ver então as respostas. A primeira. A letra A eu tenho assim, ó. Hour, né? Como a gente tinha visto antes, acaba que começa com o som de A, que é vogal. Então, eu vou colocar N, desta maneira. E aí eu vou fazer assim, ó. An hour, certo? Depois, parte B. Aqui começa com um som de U, né? University. Então, esse somzinho de U, eu vou colocar A na frente.
dessa maneira, como vocês estão podendo ver. A university. Boa. Bastante gente lembrou, né, que eu tinha acabado de mostrar. Isso é ótimo. Depois, horse. É a mesma teoria de house, né? Com esse sonzinho de R, sonzinho de consoante. Aí eu vou colocar assim, ó. A horse. Um cavalo, certo? Depois, angry. Angry começa com som de E, né? É, angry. Então eu vou colocar assim, ó. An angry man. Por quê? Porque vale a primeira, né? Vale a palavrinha angry, que começa com esse som. Então, an angry man. E a última, deixa eu tirar aqui. A última, deixa eu tirar porque fica na frente. Tem aqui, ó. Mountain. Olha que palavrinha engraçada de falar. Mountain, né? E aí, o que eu faço então? Começa com esse som man, né? Esse é o som da letra M. Então eu vou colocar a mountain, dessa forma, ó. A mountain, certo? Quem prefere ainda falar mountain, não tem problema também, tá? Também é considerado correto. Mas nos Estados Unidos, o pessoal prefere falar assim, ó, a mountain, né? Para ficar diferenciado. Vamos ver então. Deixa eu colocar aqui, cadê? Ó, vou mostrar para vocês como é que funciona então. Deixa eu tirar, senão não consigo fazer. Aqui. Ó, primeira, a banana is a fruit. Dá uma olhada quando que eu estou usando o a e o n. Ó, a banana is a fruit. Pessoal, por favor, não usar o chat para outras coisas, senão fica atrapalhando aqui na tela, tá? Depois, letter B. Basketball is a sport. Então, veja lá, né, como que eu estou utilizando. Depois, a C. Alfred is a teacher. Então, aqui também, né, olha lá como é que está sendo usado. E aqui, Blair is a florist. O Blair é florista, né? Se você parar para analisar, todas elas estão sendo usadas para falar da mesma coisa ou da mesma situação. Quem não pegou, Alfred é o nome dele. Para quem pediu ali, Alfred is a teacher. O Alfred é professor. Então, veja só. Para que eu vou usar, então? Eu vou usar o a e o an quando eu estiver descrevendo alguma coisa. Ou seja, quando alguém me perguntar o que é tal coisa, e eu vou responder. Então, por exemplo, deixa eu só tirar. Vamos colocar um zoom aqui. Ó. Aqui eu digo assim, Paris is a city. Paris é uma cidade. Então, se eu fosse perguntar, what is Paris? O que é Paris? Paris is a city. Eu estou informando, estou dando um detalhe, estou explicando, né, esclarecendo alguma coisa. Então, quando eu estou fazendo isso em inglês, eu coloco o a na frente. Ó, Paris is a city. A mesma coisa, se eu não soubesse o que é bee, eu ia perguntar, what is a bee? O que é uma bee, né? Aí ele vai falar, a bee is an insect. Uma abelha é um inseto, né? E aqui, de novo, eu estou usando an insect. Então, primeira coisa para a gente lembrar, estou explicando o que alguma coisa é, então por isso que lembra quando a gente estava trabalhando lá na sala, eu falava bastante assim, ó, this is, e aí o que é? Por exemplo, this is a ruler, this is a cell phone, this is a table. Eu estou explicando o que é, eu estou dizendo o que é. Então eu coloco esse a ou n na frente. Depois, quando mais que eu uso? We use an for jobs and professions. Para falar dos trabalhos das pessoas, eu também vou usar, então. Por quê? Olha só, o que é de diferente aqui? É muito comum em português eu falar assim, ó. Por exemplo, eu sou professor, você é aluno, né? E tá certo eu falar isso em português, mas em inglês não. Eu sempre vou falar assim ó, em inglês. Eu sou um professor, você é um aluno. Ela é uma médica. Eu sempre vou colocar isso, tá? Então é por isso que eu tenho aqui, ó. I am a student. Sou obrigado na frente de uma ocupação, na frente de uma profissão, de um trabalho, colocar esse a. Então, I am a student. Eu sou um aluno. Depois, Mike is an electrician. O Mike é um eletricista, né? Então, de novo, eu colocando na frente, né? Essas duas palavrinhas para fazer a identificação. Então, você viu que em inglês vai ser sempre assim, você decora e utiliza para sempre dessa forma. Aqui, ó,
Agora vem o próximo exercício que vocês vão montar para mim. Olha lá. Aqui eu falo o seguinte. Eu vou marcar, né? Futebol com esporte. E aí eu vou fazer uma frase, ó. Football is a sport. Eu vou colocar esse A aqui na frente para indicar, então, né, que eu estou explicando o que é. Eu quero que vocês façam a mesma coisa para A, B e C. Vocês têm as opções aí na tela. Eu vou até mandar um print para quem não tem. Dá uma olhadinha lá. Eu acho que alguém mandou mensagem bem na hora. Deixa eu mandar. Podem criar. São 3 frases para vocês criarem. Podem mandar lá. Vamos ver. Quero que vocês criem para mim A, B e C. As opções estão ali embaixo. Vamos ver então como é que vai ficar. Copia de cima. Coloca o verbo to be, que a gente já estudou. E depois coloca o A ou o am. E copia uma das opções de baixo também. Então vamos lá, quero ver. Quero ver vocês criando as frases para mim. Quem estiver assistindo também gravado e quiser deixar nos comentários, também pode, né? Vale a pena para praticar. Que aí depois também vê a correção, né? Ó, já tem gente mandando a primeira. Então, eu já vou deixar marcado, né? A primeira muita gente já está mandando, então eu já vou colocar, ó. Essa conecta com essa, beleza. A B vai conectar com qual? Vamos lá. Ali já teve mais gente que mandou, né? Colocar aqui. Colocar aqui também. Ótimo. Ótimo, muito bem. Beleza? Uhum. Então, vamos ver como é que ficou, né? No geral aqui. A primeira ficou assim, ó. A parrot is a bird. Um papagaio é um pássaro. Is a bird. Certinho. Depois, a grapefruit. E aqui lembra que eu não falo o i, né? Vamos cortar esse i aqui para ficar mais bonito na hora de falar. Vamos cortar. E eu vou falar assim, ó. A grapefruit is a fruit. Tá? Então, uma toranja, né? Grapefruit is a fruit. E aqui nessa próxima, deixa eu também colocar para vocês, ó. Aqui eu tenho 2 sons, tá? Tem essas 2 separações aqui, ó. Eu falo bro e depois eu falo cli. Só assim. Vamos até colocar aqui, ó, para vocês lembrarem. Eu falo bro. Olha lá, ó. Primeira parte bro. Depois eu venho e falo assim, ó. Cli. Só tem isso para eu falar, ó. Broccoli. Broccoli. Tá? E ali embaixo eu tô falando assim, ó, as palavrinhas que são mais difíceis para vocês. Tô tentando ajudar as mais difíceis. Então, broccoli is a vegetable. E aqui embaixo também eu falo, vegetable, vegetable. O Lucas tá mandando ali. O que deu, Lucas? Aconteceu alguma coisa? Então, broccoli is a vegetable, certo? Bem tranquilinho. O que aconteceu que o Lucas tá mandando ali? Pode falar. Você ficou em dúvida? O vizinho do Lucas pegou corona. Lembra quanto antes. Tem muita informação. Tem muita informação aqui. O vizinho do Lucas pegou corona e aconteceu alguma outra coisa? Ele tá no hospital, Lucas? E alguém outro mandou outra mensagem que eu já não vi mais. Deixa eu só quero colocar aqui para vocês, ó. Para vocês verem também como que fica quando eu tô falando das profissões, tá? Ele tá no hospital, né? Tem que ficar um tempo lá, né? Até verificar tudo certinho. Aqui vocês vão juntar, ó, o nome da pessoa
e colocar o verbo to be com o are, when e depois a profissão. Então, olha só. Jane is a surgeon. Então, a Jane é uma cirurgiã, surgeon. Agora, eu quero que vocês façam para mim B and C, a B e a C. Vamos lá, podem colocar. Podem fazer para mim, a B e a C. É quase que o mesmo esqueminha de antes, só que a única diferença é que agora eu estou colocando as profissões, né? Para vocês lembrarem também disso, que é bem importante ficar claro essa parte. Então, vamos lá. Façam do Alex e da Sylvia. Beleza? Ó, a Mayara já fez a primeira. Vamos marcar, né? E também vamos ver quem é que vai lembrar quais são essas profissões que tem aqui. Tem mais, na verdade, mas hoje eu não vou mostrar muitas não, porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês, né? Já tem muita coisa para vocês lembrarem hoje. Quero ver vocês lembrando dessas daqui. E a última, podem fazer também a última. Como é que ficou a última? Então, beleza, né? Um monte de gente já mandou a primeira, então ficou Alex is a plumber. Veja como é que eu pronuncio, ó. Alex is a plumber. E aí a última, então eu vou conectar, né? Esqueci. Tem que copiar aqui, ó, Emily. Sylvia is a shop assistant. Uma assistente de loja, né? Sylvia is a shop assistant. Beleza. Então ficou Jane is a surgeon. Jane é cirurgiã. Depois, Alex is a plumber. O Alex é encanador. Sylvia is a shop assistant. A Sylvia é assistente de loja, tá? Deixa eu mostrar aqui que eu quero também. Só deixa eu tirar. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês façam comigo. Só que, olha só, vai ser um desafio, tá? Vai ser um desafio que eu vou colocar. Ó. Como é que a gente faz esse desafio, então? Eu quero que a gente conecte, tá? Cada um desses que tem aqui, ele tem uma duplinha para a gente fazer uma frase. Então, olha só. Ferrari is a car. Então, a Ferrari é um carro, né? Eu quero que vocês achem as duplinhas, vamos ver quem conhece. Achem as duplinhas e façam essas frases. O primeiro que for mandando, eu já vou conectar. Então, vamos ver. O primeiro que for aparecendo na tela, eu já vou conectando. Então, podem fazer de todas elas, diferentes. Mandem um por um, vamos ver. O que for aparecendo e tiver certo, eu vou conectando na tela. Mas tem que formar a frase, Eduardo. Tem que formar a frase, não vale só mandar o nome, não. Piano is a musical instrument, o Lucas mandou, certo? Piano is, aí passa por aqui, vem musical instrument. Boa! É verdade. Vamos ver. A ordem tá errada do French. Vamos lá, tem que estar na ordem certa e na frase certa. Ó, o Henrique mandou, goat is a animal. Quando começa com som de vogal, não é an? Goat is an animal? Eu acho que sim, hein? Vamos tentar relembrar. Vamos lá, usem tudo que vocês aprenderam. Quero ver. Próxima. Quem vai fazer a próxima? Emily, tem que ser mais rápido. Vamos lá. Vamos tentar ir mais rápido. Deixa eu ver se eu troco a cor aqui também para ficar mais diferenciado. Isso. Tá? John. Aqui, não. Mandou? John is a fireman. Certo. John is a fireman. O John é bombeiro.
Mas aqui eu vou traduzir a um bombeiro, porque em inglês é obrigatório, né? Mas não que seja bem ao pezinho da letra, tem que fazer essa tradução assim. Mas nós vamos colocar só para ficar claro, né? Próximo, vai lá. Que mais? Nós temos mais. Quantos ainda nós temos? 2, né? Tem mais 2 ainda. Não, Lucas. Ó, alguém mandou ali. French is a language. Francês é uma língua. French is a language. Certinho. French is a language. E falta a última, né? Tem só mais uma. Vamos ver quem vai fazer a última. Ó, tô tentando fazer de cor diferente para não ficar tão bagunçado dessa vez, hein? Ali, o Lucas disse que é toy, brinquedo. Não é toy que tá escrito. Mas beleza. Beleza. Então aqui ficou, né? Hammer is a tool. O que é hammer? Será que alguém lembra? Hammer é martelo, né? E tool é ferramenta. Então o martelo é ferramenta, não é toy não, né? É tool. Martelo, isso, ó. Então goat é animal porque é cabra, né? French é francês, então é língua. Então beleza. E fireman, bombeiro é profissão. Beleza. O Lucas achou que hammer era hamster. Em inglês, hamster fica hamster. Ai, ai, ai. Essa foi para fechar com chave de ouro, hein, Lucas? Ele... Tá, mas você achou que era hamster e colocou toy, brinquedo? Ai, ai, ai. Será que não seria animal daí se fosse hamster? É porque a letrinha fica pequenininha também, né, Lucas? Não dá para dizer que dá para ver 100% também. Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, só para dar os recados. Eu já vou colocar aqui, ó, vou clicar agora nesse exato momento em enviar a tarefa lá, tá? Para vocês fazerem. Então, eu quero que vocês entrem lá no mesmo link de toda a vida, façam a atividade. Daqui a pouco essa aula tá lá gravadinha também para vocês acessarem, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp. Quero tudinho atualizado. Quem ainda não fez as tarefas, por favor, coloquem em dia, tá? Que a gente vai mandar para todo mundo lá. Deixa eu só dar uma olhada que o meu chat está fechado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Vitor ficou tão quietinho hoje. Vamos ver. Ih, eu não estou conseguindo ver, meu chat travou tudo aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp, tá? Então, eu quero desejar um bom restinho de semana aí para vocês, né? E aí a gente se conversa mais no grupo. E até a próxima, então. Tchau, tchau, galera.